eu sou a Rebeca Teodoro e hoje eu tô aqui especialmente combinando com as minhas almofadas para te convidar para um Pinta com Tinta Óleo e Fala. Eu filmei o processo do início ao fim dessa tela que se chama Carne de Caju e você já vai saber por quê. Essa é uma das telas que compõe a coleção Flora. A coleção Flora, que é uma coleção de 3 quadros pintados a tinta a óleo, de tamanho 50x50, que vai estar disponível na minha loja, que lança mês que vem. E ela é uma dessas telas que tem aí um tema botânico, assim, de folhas e frutas. E tá, assim, lindo. A primeira tela já tá linda. Se você quiser ver, ela já tá lá publicada, já foi publicada lá no meu Instagram. Só mais uma coisinha antes de terminar. Esse vídeo, ele foi gravado numa qualidade um pouquinho mais baixa, porque eu ainda não tinha pegado meu cartão de memória, não tinha recebido meu cartão de memória, mas acho que vale a pena assistir porque tá muito gostosinho, eu mostro o processo inteiro, enfim. E aqui na descrição eu vou colocar o link de alguns materiais, para se você tiver curiosidade de saber como é que funciona aí pintar com tinta a óleo, vou botar o link de alguns materiais que são pincel, solvente, bisnaga de tinta, enfim. Tá? Chega de conversa e vamos pro vídeo. Na verdade, não chega de conversa, né? Porque durante o vídeo eu vou falar e a gente vai conversar aí um pouquinho sobre criatividade, sobre o processo da tela, enfim. E é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar a pintura. Eu já pintei essa parte do fundo, né? Porque na tinta a óleo é muito fácil de você sobrepor camadas, né? Diferente da tinta da aquarela, que é mais difícil pela transparência. Então, uma tinta dificilmente sobrepõe completamente a outra, só se ela estiver muito concentrada, assim, né? E sobrepondo uma tinta bem fraquinha. Mas na tinta a óleo isso é completamente oposto. As tintas se sobrepõem muito bem, inclusive o branco, com detalhes que você quiser fazer com branco. Se você quiser fazer depois de pintar, é mais fácil, né? Você esperar secar bastante para fazer os detalhes em branco, para eles ressaltarem mais e não se misturarem com a tinta de baixo. Então, eu já pintei o fundo para pintar as folhas ali por cima com mais tranquilidade, porque eu quero que fique bem destacado mesmo do fundo essa imagem, essa ilustração. Então, não quero que o fundo se misture com a imagem principal. E aí eu sigo pintando as folhas. Essa tela chama Carne de Caju, porque essas aí são folhas de caju, né? São folhas de um cajueiro, acho que é assim que se fala. E aí, são 3 folhas de cajueiro com um cajuzinho ali embaixo, que ficou a coisa mais maravilhosa do mundo, você vai ver mais na frente. E as folhas do caju, elas têm nervuras que fazem com que ela fique com um aspecto meio que listrado, sabe? E aí, essas listras que a nervura da folha forma, elas têm um relevinho, né? Então, eu tô pintando baseado nisso. Eu deixo essas listras, a borda delas um pouco mais escura e clareio mais no meio ali. Eu sempre gosto de fazer uma mistura de cores, principalmente na tinta a óleo. Eu acho que a mistura de cores tem um valor gigantesco e dá pra, inclusive, misturar na própria tela ali, né? Não precisa ser misturar, fazer uma tinta, um pigmento no próprio godê, a não ser que você queira uma pintura bem homogênea. Foi o que eu fiz pra pintar o fundo. Eu fiz uma cor, né? Criei ali uma cor com uma mistura de cores antes de passar pra tela mesmo. Mas no caso das folhas e do caju, enfim, eu gosto bastante de misturar as cores na própria tela. Eu vou pintando e fazendo essa mistura de cores principalmente com verde musgo, verde oliva, amarelo permanente e amarelo limão. Eu vou fazendo essa mistura ali à medida que eu for achando necessário, bonito, enfim, é bem bem no feeling ali, bem no que eu acho que vai ficar legal ali naquela hora. Às vezes eu até erro, mas na tinta a óleo é um pouquinho mais fácil ali de você manipular esses tons, clarear, escurecer e até de apagar um pouquinho ali com o próprio solvente. Então eu vou brincando também com o Brum Van Dijk, que é uma das cores também, uma cor de marrom da tinta a óleo. Essas cores todas que eu tô falando são cores que você consegue achar com as bisnagas da tinta a óleo, e eu tenho várias de vários, assim, marcas diferentes. Então, eu não me apego a uma marca específica. Eu tenho Acrylex, Gato Preto e Águia. Eu gosto bastante de todas.
E bom, eu vou pintando a folha daquela mesma forma que eu disse no começo e vou até o final, pinto todas as folhas assim. Eu gosto de pintar com tinta óleo aquilo que tá no plano de fundo primeiro para depois ir pintando aquilo que tá em primeiro plano. Essa é uma técnica que eu aprendi no curso e que eu acho que super funciona, então eu sempre repito. Eu queria dividir um pouquinho com vocês agora sobre o processo criativo dessa coleção. Essa coleção começou com uma pintura que eu decidi fazer depois de pintar muito com tinta aquarela e abandonar um pouquinho a tinta óleo. Eu estava um pouquinho frustrada com ela, porque quando você pinta muito com um material, você usa uma técnica muito diferente, né, de um outro material. E a técnica que você usa com a tinta óleo e com a aquarela é totalmente diferente, porque é literalmente água e óleo. Quando eu tentei pintar, depois de ter começado a pintar tanto com aquarela, eu fiquei um pouquinho frustrada, porque eu me embananei um pouco, perdi um pouco o jeito, e aí deixei um pouco de lado. E aí, alguém comentou sobre uma tela grande, enfim, acabei pensando nessa possibilidade e comprei uma tela bem grande, foi a minha deixa para pintar uma tela grande com tinta óleo. E eu já imaginei uma pintura botânica, que é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer com aquarela. E aí decidi fazer, fiz um projeto e botei a mão na massa. E isso, assim, me deixou muito feliz, porque foi um projeto que eu fiz, foi uma tela que eu decidi fazer exatamente do jeito que eu queria, que eu tinha visualizado, que eu gostaria de ter na minha casa, enfim, sem pensar em corresponder às expectativas de ninguém. E isso foi, sinceramente, uma experiência tão gostosa, porque eu me permiti não agradar a ninguém, não corresponder a expectativas comerciais, enfim, decidi fazer aquilo ali e deu super certo, porque ficou linda e não só eu, quanto as pessoas também gostaram muito e isso foi uma baita de uma lição pra mim. É muito importante quando você corresponde às expectativas de um mercado, de um público, porque a artista precisa comer, né? Precisa pagar conta, precisa realmente agradar as pessoas para que o seu trabalho evolua e dê certo. É uma coisa que dificulta um pouquinho o nosso trabalho, mas faz parte dele. E aí é muito fácil que a gente se acostume a só corresponder às expectativas, mas boa parte de agradar as pessoas e de fazer um trabalho bem sucedido é mostrar o que de melhor tem dentro de você. E foi isso que eu me propus nessa primeira tela, que foi uma tela que me fez muito feliz e que deu origem a toda essa coleção, porque eu decidi não parar só naquela tela e fazer outras que também expressassem aquilo que eu tinha conseguido expressar na primeira. E sobre o processo criativo, eu queria dar uma dica de como tem funcionado muito pra mim, que eu acho que pode ajudar muito quem é artista e trabalha dessa mesma forma. Eu tenho feito projetos no celular, mini ilustraçõezinhas assim, que me ajudam a ter uma ideia de como vai ficar a ilustração final. Eu uso isso tanto para telas quanto para bordado, mas bordado eu mostro num próximo vídeo. Agora, nessas telas, principalmente essas telas da coleção Flora, eu tenho feito colagens. E isso tem ficado sensacional, porque eu consigo produzir com colagens exatamente aquela ilustração que eu estou imaginando e de uma forma muito concreta, porque eu consigo ter uma referência muito boa. E a colagem já é, por si mesma, um tipo de arte. Então eu faço uma arte em forma de colagem e passo um escalonamento certinho ali, uma forma de passar uma coisa pequena, né, uma ilustração pequena para uma superfície maior. Eu faço isso com uma técnica que eu aprendi no curso da Lela Brandão de arte em parede, mas eu faço isso com a tela. E aí eu consigo passar exatamente aquela referência que eu fiz através da colagem para uma proporção maior na tela e fica assim, perfeito, encaixadinho, certinho. Pra mim que não gosto de medir, que acho um saco medir direitinho as coisas, isso tem funcionado muito bem. Eu faço quadrícula, depois em outro vídeo eu explico um pouquinho o que é isso. E bom, é importante ficar entendido que essa dica não é uma dica de você copiar dos outros, né? Pegar artes, fazer uma colagem com artes das pessoas, só se for para se inspirar. Agora, para você chegar exatamente naquele resultado, eu faço isso com fotos, várias fotos de plantas, fotos que não são necessariamente artísticas, e eu vou pegando fotos para me inspirar e ali faço a colagem e chego no resultado final, mas isso é tudo
parte do meu processo criativo, não é uma cópia, não é uma cópia de um outro artista, e isso é muito importante de ser dito. Facilite o seu processo, mas nunca com cópia. Agora eu deixo vocês com o finalzinho dessa pintura gostosa ao som de uma musiquinha relaxante, gostosinha. E é isso aí. Fiquem com o finalzinho dessa arte e com o resultado final. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, já curte, se você não é inscrita, se inscreve, tá? E já me fala logo se você estiver ansiosa para próximos conteúdos, já me diz o que você tá super ansiosa pra ver, porque eu também tô ansiosa, eu te garanto. E é isso aí, se você gostou desse resultado, essa tela, assim como outras telas, bordados e produtos ilustrados de acessórios e vestuário e artigos de papelaria vão estar todos disponíveis e ilustrados por mim na minha loja, que vai lançar agora em setembro. E ainda não divulguei a data específica, mas vai ser um lançamento muito legal. Se você quer acompanhar isso um pouquinho mais, acessa lá meu Instagram e fica de olho nas novidades. Mas eu também vou tentar trazer um pouquinho pra cá, tá bom? E é isso, um beijo!